Olá, eu sou Renata Rios, especialista em licitações e contratos, e hoje eu vim falar com vocês sobre um tema extremamente relevante, que é o pregoeiro em sede de julgamento de recurso administrativo e a supressão de instância. Muitos pregoeiros acreditam que a sua decisão, a decisão que ele vai tomar em sede de recurso, seria o ponto final, a decisão final do processo licitatório. Isso, então, caracteriza a supressão de instância. O que seria essa supressão de instância? A supressão ela acontece quando uma autoridade emite uma decisão sem considerar, ou seja, sem submeter o processo a uma decisão da autoridade imediatamente superior e que seria a autoridade revisora. Isso porque, buscando lá do judiciário, as teorias do judiciário, seria como se nós estivéssemos dentro do processo administrativo analisando e aplicando o princípio do duplo grau de jurisdição, que aqui no nosso caso seria um duplo grau de julgamento. Porque vamos analisar detidamente a questão. Se em um processo licitatório, uma autoridade, que é o pregoeiro, toma uma decisão e dessa decisão, aquele que se entendeu, se sentiu prejudicado, apresenta um recurso, por óbvio que esse recurso necessariamente precisa ser analisado por uma outra autoridade. Seria um outro olhar sobre aquela questão envolvida no processo. Por isso que nós chamamos esse procedimento de não submeter a uma autoridade superior de supressão da instância. Qual é o fundamento legal, então, para essa necessidade de um olhar de uma outra autoridade no processo licitatório? Ou melhor dizendo, no recurso apresentado em sede de processo licitatório. Parágrafo 2º do artigo 165. O que diz o parágrafo 2º do artigo 165? Ele, então, estabelece que a autoridade competente, no caso dos processos licitatórios, sob a modalidade pregão, o pregoeiro, ele terá o prazo de 3 dias para analisar as razões recursais e as contrarrazões recursais e decidir se ele mantém a decisão anteriormente proferida ou se ele reforma a decisão anteriormente proferida. Se ele reformar essa decisão, ele por si reformando já pode então retornar à fase objeto do recurso. Então, se for julgamento da proposta, fase de julgamento da proposta, se for habilitação, a fase de habilitação, e continuar com o processo, com um novo julgamento. Bom, ele não reconsiderando, ele entendendo que aquela primeira decisão tomada foi acertada, está tudo certo dentro da legalidade, ele então, dentro desses 3 dias, é o prazo máximo que ele tem, submete à autoridade superior. Nesse julgamento da autoridade superior, o que essa autoridade então efetivamente vai fazer? Analisar o caso especificamente ali, e ele pode acompanhar o pregoeiro e manter aquela decisão anterior do pregoeiro, como ele também pode alterar a decisão do pregoeiro, tomar uma nova decisão, e aí então a sessão pública vai ter que retornar, nesse caso dá-se por inabilitado esse licitante. Se for julgamento da proposta, ele além de inabilitado, a proposta vai ser rejeitada e volta à sessão pública. Então seriam esses os procedimentos. Agora vamos lá. Qual que é o risco? Qual é o risco? Quais são os riscos envolvidos quando o pregoeiro deixa de submeter essa decisão à autoridade superior? Bom, o primeiro risco e o risco maior que nós temos é a nulidade do processo, porque efetivamente pode ser que o licitante tenha razão, e esse processo deixou de passar pelo crivo de uma outra autoridade e o pregoeiro com isso assume inteiramente a responsabilidade pelo ato dele. Então nós temos a nulidade, a responsabilidade do pregoeiro e, por fim, uma consequência em segundo plano, que seria aí o atraso, para as contratações públicas, para o atendimento da demanda pública. Então seria isso, pessoal, que a gente resolveu trazer hoje, os riscos aí da supressão de instância pelo julgamento do pregoeiro. Espero que esse vídeo tenha colaborado para com aqueles pregoeiros que atuam no dia a dia dos órgãos públicos, e se esse conteúdo então fez sentido para você, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeo. Nós postamos vídeos
2 vezes por semana aqui no meu canal do YouTube. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo.